Em Contigo sim, Geraldo engole seco e diz que o sujeito sabe muito bem como se aproveitar da generosidade dele, mas não promete nada e diz que vai pensar no assunto. Do outro lado da cidade, Luz resolve reclamar da intimidade de Pablo com a moça que foi entregar os frangos que comprou, mas o motorista se diverte ainda mais, perguntando se a moça está com ciúmes. Apesar de ela negar, a doméstica continua dando bronca no rapaz pelo seu comportamento. Mas Pablo lembra que é solteiro e não tem compromisso com ninguém. Quanto mais brava a Luz fica, mais o rapaz se diverte. Naquele dia mesmo, um pouco mais tarde, Geraldo vai conversar com Clarinha. Se mostrando interessado na história da garota, ele diz que quer conhecê-la um pouco mais. A mocinha, então, conta que quando perdeu seus pais no acidente, ela e o irmão também perderam todo o dinheiro da família. Clarinha diz que tinha uma vida boa e estudava numa escola particular, pois seu pai ganhava muito bem. Ela também conta que no dia do acidente, Álvaro e seu pai estavam discutindo. Ainda com pouca memória, a garota diz que se lembra de todo o acidente, mas depois, tudo ficou escuro, e quando acordou do coma, descobriu que os pais tinham falecido. Chorando, a menina diz que seu irmão gastou tudo o que a família tinha para tentar salvar a vida dos pais e a manter viva, enquanto não recobrava sua consciência. E enquanto no cortiço, Estrelinha conta a Ed que sua mãe era viciada em álcool e drogas, lembrando que acabou falecendo. No juizado, os primos, acompanhados da advogada, relatam a situação da menina e afirmam que querem adotá-la. No hospital, Nélida acompanha a recuperação de Júlio, incentivando o militar e diz que ele está indo muito bem na reabilitação. Fedra aparece e a enfermeira conta que o paciente está avançando muito rápido. A médica, que não perde tempo, avisa que logo ele vai ter alta, jogando o maior verde para colher maduro. O capitão, que não dorme de touca, prontamente responde que isso vai prejudicar o encontro semanal dos dois. Mas a médica, rápida no gatilho, responde que tem certeza que ele vai encontrar algum pretexto para vê-la. Lisonjeado, o homem embarca no joguinho e a convida para um café. A médica nega, e depois do susto, diz que é sua vez de fazer o convite. E como Cornélio não aceita um não como resposta, ele resolve aparecer no apartamento de Dário, para tomar aquele drink. Depois de uns goles, o salafrário pede ao pediatra que conte-lhe tudo e não esconda nada, pois quer saber por que o outro está com tanta raiva que o tem evitado. O médico resolve fazer queixa e carente diz: "Faz muito tempo que você não se comporta comigo como amigo. Desde que você se tornou importante, dentro do grupo Vega, você me trata como se eu fosse um lacaio." Magoadinho, o moço resolve argumentar que desde que ele se tornou diretor administrativo, o pediatra ficou com a maior inveja. Entre um gole e outro de uísque, Dário nega, dando risada. Porém, o manipulador pega no braço do médico e, olhando nos olhos do rapaz, diz: "Dário, sinceramente, se te tratei mal ou te magoei, me perdoe. É que estou sob muita tensão. As coisas do trabalho, meu casamento com Samantha, eu nunca imaginei que seria tão difícil lidar com ela." Fazendo cara de pastel de padaria, Dário responde: "Só imagino. Ainda mais quando se tem que lidar com duas mulheres ao mesmo tempo." Mas o cara, que não perde a oportunidade de fazer um dramalhão, reclama: "É, meu amigo, tenho duas, mas na verdade não tenho nenhuma. Estou muito só." O pediatra não entra no clima e, brindando, lembra da conta gorda que Álvaro tem no banco, como se fosse uma recompensa. Porém, não adianta porque Álvaro já incorporou o personagem e continua: "É verdade. Talvez eu tenha dinheiro, mas Dário, eu estou só. Eu não gosto de Samantha e sei que ela também não gosta de mim." Meio consternado, o médico arrisca perguntar por que os dois, então, ainda estão juntos. Abrindo seu coração, Álvaro confessa que também não sabe por que continua casado, pois a forma como a esposa lhe trata demonstra que ela quer fazer da sua vida um inferno, revelando que tudo tem que ser quando e como ela quer. E a bomba estoura quando o advogado jura que tem certeza que a esposa tem um amante. Sem ter o que dizer, Dário mete mais um gole pra dentro. Já é tarde quando Leonardo tenta convencer sua mãe a não se mudar do apartamento. O rapaz não entende por que a mulher quer ir embora, mas ela simplesmente diz que prefere se afastar, pois eles não têm se dado bem desde a morte de Sandro. Salma se mete e dá a entender que talvez seja melhor mesmo que Mirtes vá morar em outro lugar. Leonardo se irrita e pergunta se ela está de acordo com aquela decisão da mãe, mas a moça dá mais uma bola fora e diz que os dois podem aproveitar que estão sós, para esquentar a relação. O médico recebe uma ligação e avisa que tem que ir resolver algo urgente. A pentelha quer saber onde e com quem, mas Léo só diz que se der, mais tarde conta o babado.
No apartamento de Dario, o pediatra, que já está começando a ter aquele relaxamento depois de alguns goles, resolve comentar que o amigo não tem do que reclamar, pois ele avisou que o casamento com Samantha faria da vida dele um inferno. O rapaz ainda joga na cara de Álvaro, que continua dizendo que está perdidamente apaixonado por Ângela, que mesmo assim, ele preferiu a fortuna dos Vega ao amor da enfermeira. O infeliz resolve confessar que tem muito medo de voltar a ficar pobre, mas ao mesmo tempo, está obcecado com Ângela, principalmente agora que ela está esperando um filho seu, e ainda afirma que tudo o que ele é, não passa de uma grande mentira. Cornélio, que está justamente no apartamento do Come Quieto, resolve dizer que sua vida é apenas uma máscara e as únicas coisas que são verdadeiras em sua trajetória nesse mundo são Clarinha, seu amor por Ângela e o filho que a enfermeira está esperando. Nesse meio tempo, Nélida resolve investigar no lixo tóxico do setor de vacinação do hospital para ver se encontra alguma coisa entre os cascos dos medicamentos descartados e se surpreende quando encontra um de oxitocina misturado nos dejetos. Enquanto isso, no cortiço, Álvaro, completamente bêbado, consegue entrar no quarto de Ângela sem ser visto e deita na cama da moça, sem que ela acorde. Leonardo também chega tarde da noite e, percebendo que a porta está aberta, resolve entrar. Ele pega Álvaro e Ângela dormindo de conchinha na cama da moça. Nélida liga para o médico, que não consegue se conformar com o que acabou de ver. Do lado de fora, ele atende ao celular e a enfermeira conta que as suspeitas do médico estavam certas, pois encontrou um frasco de oxitocina em meio aos frascos descartados das vacinas. Ângela acorda com aquela assombração abraçada nela e começa a mandar o rapaz embora dali imediatamente. Ele diz que sabe que perdeu seu amor e blá blá blá. Ela começa a gritar. Ed acorda e pede que o rapaz vá embora de uma vez por todas, mas Álvaro se deita novamente. Ed tira o sujeito à força da cama e quando está empurrando o rapaz para fora, Adela aparece e pede que ele se retire. O descornado chega em casa, totalmente destruído, e encontra Salma esperando por ele com um belo jantar e uma garrafa de vinho. O rapaz diz que está sem fome, mas a chicletosa afirma que sabe que é por causa de Ângela, e não vai deixar o moço ir dormir com aquela cara, pedindo que ele conte o que o está aborrecendo. Leonardo, então, comenta que tentaram matar o bebê de Ângela e tem certeza que foi Samantha. Salma não acredita, mas Leonardo conta que, apesar de não ter provas contra a influência, tem evidências de que o aborto da enfermeira foi provocado, pois encontraram um frasco de oxitocina no meio dos frascos descartados de vacina. Ele ainda conta que recebeu um bilhete anônimo revelando que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada. A entojada diz que ele deve deixar que as autoridades cuidem disso e não se envolver, bancando o defensor da enfermeira. O rapaz deixa claro que não pensa em fazer isso, principalmente depois do que viu, pois foi procurar a moça para saber mais detalhes do que tinha acontecido antes dela passar mal, e acabou pegando a enfermeira dormindo abraçada ao ex-marido. Salma comenta que os dois são dois descarados e que a vida está mostrando que Ângela não serve para ele. No cortiço, Adela está passada com o que aconteceu, e Ângela revela que não viu nada, pois tinha tomado a medicação que a médica receitou. Ela explica que estava sonhando com Leonardo, e no sonho, o acidente foi uma mentira. E enquanto Ângela se lamenta para a mãe por ter perdido Leonardo, Salma se joga no colo do rapaz e mete aquele beijão, mas ele só consegue pensar na cena que acabou de ver na casa da enfermeira. Dizendo que vai curar todo o sofrimento do rapaz, a oferecida mete outro beijo no médico que acaba não resistindo. No dia seguinte, o moço acorda pelado ao lado da nojenta no sofá do apartamento. Ela promete que, a partir daquele momento, vai fazer com que todas as noites sejam especiais, e logo os dois vão despertar com os filhinhos caminhando por cima deles. Leonardo se dá conta que a moça já tem tudo planejado e não luta contra a armadilha da Naja oxigenada. No cortiço, os primos, junto com Luz, Gibo e o resto da gangue, preparam uma surpresa para o café da manhã, com o objetivo de alegrar Ângela. E no hospital, Leonardo chega para trabalhar, sendo seguido por Nélida. A enfermeira entrega o que encontrou no lixo, mas explica que os dejetos já haviam sido esterilizados para descarte e vai ser difícil encontrar alguma pista. Nélida quer perguntar a Ângela quem lhe deu a vacina, mas o médico lembra que a pessoa que aplicou pode não ser a mesma que preparou a vacina. A enfermeira concorda, mas mesmo assim avisa que vai entregar um relatório com todas as pessoas que estiveram no processo de vacina, inclusive dos enfermeiros responsáveis pela aplicação. Preocupado, Leonardo pede à enfermeira que não comente nada com Ângela até que tudo esteja esclarecido, mas a mulher quer saber se ele desconfia de alguém.
Porém, o médico emenda e diz que a pergunta que não quer calar é: quem se beneficiaria com a morte do bebê da enfermeira? Na mansão, Geraldo recebe seus hóspedes para tomar café da manhã. Mirtes está toda se achando e Clarinha está feliz da vida. Mas Samantha e Álvaro estão com a maior cara de deslocados. Do outro lado da cidade, Leonardo aparece novamente no cortiço. O rapaz explica que só precisa fazer uma pergunta a Ângela e já vai embora. No jardim da mansão dos Vega, Clarinha pergunta por quem o irmão está apaixonado, pois é óbvio que não é por Samantha. Rindo, o rapaz pede que os dois não falem sobre seus assuntos pessoais, mas a garota deixa escapar e pergunta se o irmão está se negando a falar sobre o fato de Samantha ter um amante. O rapaz pergunta se Clarinha sabe de algo e pede que ela lhe conte, mas a mocinha exige que, primeiro, ele conte toda a verdade sobre seu casamento com a influencer. Finalmente, Álvaro cede e começa a sua história dizendo que, antes de se casar com Samantha, se casou com outra mulher por quem se apaixonou profundamente. Enquanto isso, na periferia, Ângela diz a Leonardo que se ele foi lá só para fazer uma pergunta, poderia ter feito por telefone. O celular do rapaz toca e é Salma. Cheia de ciúmes, a enfermeira comenta que se a namorada do médico descobrir que ele está ali, vai armar outro escândalo. Tentando se livrar logo do ex, ela quer saber qual é a pergunta, e o médico diz que precisa saber se ela se lembra quem foi a pessoa que lhe aplicou a vacina que recebeu há poucos dias, no hospital. A moça fica curiosa e quer saber por que o interesse do rapaz naquele assunto. Ele dá uma desculpa e diz que precisa saber para colocar nos relatórios da fundação. A enfermeira conta que foi um enfermeiro quem aplicou a dose e não sabe seu nome, mas era o único homem no setor. Os dois acabam discutindo novamente e ele pergunta mais uma vez o que aconteceu com o casal, mas a moça se mantém firme, mandando o rapaz embora, mesmo quando ele diz que, se sair dali sem entender o que aconteceu, nunca mais vai voltar. E na mansão, Álvaro confessa à irmã que Ângela é o amor da sua vida e que a moça está grávida. Clarinha não entende por que ele traiu a enfermeira e o rapaz se vê obrigado a responder que fez tudo por ela. A menina, então, afirma que agora as coisas começam a fazer sentido, pois compreendeu que o irmão se sacrificou para que ela pudesse continuar seu tratamento. Álvaro volta a perguntar quem é o amante de Samantha e a moça diz que é Dário, mas o rapaz chega bem na hora e Álvaro acha que a menina estava chamando pelo pediatra que acaba de aparecer. O médico leva chocolates e bichinho de pelúcia para a paciente, mas ela não aceita nada e ainda diz que ele não precisa mais se preocupar com ela, pois não é mais seu médico. Minutos mais tarde, Álvaro chega ao escritório e dá de cara com Salma que o está esperando. Rindo, a mulher pergunta se é verdade que ele se meteu na cama de Ângela na noite anterior. O moço quer saber como a comparsa descobriu e ela conta que Leonardo viu os dois juntos, dormindo, no quarto da enfermeira. Com uma baita dor de cabeça pelos cornos e pela cachaçada, Álvaro explica que chegou na casa da moça completamente bêbado e, ao se deitar ao lado dela, acabou dormindo e não aconteceu nada. Mas Salma, feliz da vida, agradece ao comparsa, pois finalmente Leonardo se convenceu que os dois estão juntos. Nesse meio tempo, Nélida chega para visitar Ângela levando flores, vitaminas e um cheque gordo autorizado por Álvaro. A enfermeira devolve o envelope, dizendo que não quer nada que venha de seu ex-marido. Mas Nélida explica que aquele dinheiro é dela, pois ganhou cada centavo, fazendo tantas horas extras desde quando começou a trabalhar no hospital. Em seu consultório, Leonardo se surpreende com a visita do meio-irmão, que diz que precisa muito conversar com alguém sobre algo que o está perturbando. O médico fica feliz da vida pelo pediatra ter pensado nele, mas pergunta por que o rapaz não procurou Álvaro, que, segundo consta, é seu melhor amigo. Desesperado, Dário conta que, ultimamente, Álvaro não tem sido um bom amigo. Interessado, Leonardo pergunta por que ele está dizendo aquilo e o moço justifica o que acabou de contar, revelando que muita coisa aconteceu entre os dois. Pacientemente, o médico pede ao meio-irmão que seja mais específico, ou caso contrário, não vai poder ajudá-lo. O rapaz chega a confessar que fez algo grave contra Álvaro, mas acaba desistindo de contar o que foi. Leonardo aconselha o pediatra a contar a verdade para seu amigo, mas apavorado, o rapaz sai do consultório dizendo que Álvaro jamais pode saber sobre o que aconteceu, logo, jamais vai perdoá-lo.